Olá, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu que falo convosco, sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e falo em nome desta instituição de apoio à saúde mental, fundada em 2 de agosto de 1992. O IPTH está com um quarto de século de história e experiência para bem servir a humanidade. Na nossa instituição, nós temos uma visão filosófica. Eu sou o fundador do IPTH e também sou fundador da espiritologia aplicativa. A espiritologia aplicativa não é uma religião, é uma maneira filosófica de ver a vida. Nós realizamos palestras públicas todas as terças-feiras, às 20 horas, na sede do IPTH em Apucarana, na rua Carteiro Jair Aparecido Ferreira, 646, Chácara 3, no Jardim Sumatra. E essas palestras sempre falamos da espiritualidade pessoal. Nós olhamos para o ser humano como um ser espiritual estagiando na matéria. Este corpo que vocês verem aqui não é o meu eu. O meu eu utiliza este veículo para se locomover, este corpo. Então, o meu eu é espiritual. Da mesma forma, você. O seu corpo é apenas o veículo pelo qual o espírito e a alma se locomove. E é desta forma que nós falamos todas as terças-feiras, transmitida pela rádio web dentro do nosso site. Digite lá www.ipth.com.br/rádio. Clica lá, às terças-feiras, 20 horas, você vai estar acompanhando a nossa programação. E também é transmitido pelo Facebook e postado no YouTube. Nossas palestras são apostiladas, você pode acompanhar as palestras na terça, adquirir uma apostila e continuar seus estudos em casa. Por que espiritologia aplicativa? Primeiro, a palavra espiritologia significa estudo do espírito. Nós não estudamos sobre espiritismo, sobre religião, nada. Nós estudamos sobre o contexto espiritual do ser humano. Olhamos para cada pessoa como um filho de Deus, como um espírito individual estagiando na matéria. E ali nós falamos do princípio inteligente e do agente modelador. Isso é assunto de palestras nas terças-feiras. O agente modelador são os pensamentos. Nós, pelos pensamentos, nós modelamos o nosso destino. Se você tem uma vida infeliz, uma vida amargurada, se você tem uma vida fracassada, você veio modelando há muitos anos pelos seus pensamentos e chegou a esta conclusão que se chama vida hoje. Nossa, doutor, mas é impossível. É verdade, meus queridos. E é isso que nós ensinamos no IPTH. Lá nós não terceirizamos a responsabilidade pela vida, pelo destino, pela saúde, pela felicidade. Eu encontrei um amigo, fazia anos que eu não via. Este amigo, ele vivia correndo atrás de solução para a sua vida. Só que ele fazia da maneira dele, não sei se certo ou errado. Aonde ele ouvia falar que existia um movimento de profecia nas religiões, ele ia. Ele tinha uma vida derrotada. E ele vivia de cidade em cidade atrás de profecia. Aí eu fiquei uns 10 anos sem vê-lo. Ao encontrá-lo, perguntei a ele, e a vida, como vai? Doutor, a vida continua a mesma coisa. Sempre desgraçada a minha vida, ele falou. Mas agora eu descobri, doutor. Agora eu estou feliz porque agora eu descobri o porquê.
Nossa, mas que legal, disse eu. Que maravilha, então você encontrou a solução. Doutor, agora me converti numa igreja tal e descobri que o diabo foi o culpado de todas as minhas derrotas. E eu falei, mas não é possível. Doutor, descobri isso, e agora? Não tem o que fazer. Agora eu me converti, agora eu vou viver. Vou falar de Jesus para um e para outro. Eu falei, e a sua família? Se quiserem comer, que se vire. Gente, vamos falar a verdade. Existem pessoas, não estou falando mal de religião nenhuma, mas existe pessoas que gostam de viver iludidos, que gostam de ser iludidos, para justificar a sua falta de coerência com a própria vida e a falta de assumir a responsabilidade dos seus atos. Se nós olharmos para a carta de Paulo a Tiago, ele diz o seguinte: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas que capeta é esse? Que destruiu a vida deste homem a vida inteira e agora não tem mais nada para fazer? Agora ele se conforma porque ele é impotente diante da situação. Então veja, por que eu falei isso? Porque eu estava falando sobre a espiritologia aplicativa que nós falamos no IPTH. Todas as pessoas que nos procuram, nós olhamos para o problema de cada um deles, nós ajudamos terapeuticamente, levamos as pessoas para dentro de si pela hipnose, encontramos o pano de fundo dos problemas e sempre deixamos claro: a mudança da sua vida não está em Deus nem está em mim, está dentro de você. É você que tem que tomar a decisão de mudar de vida. E olha, meus queridos, isso tem impactado as pessoas. Elas têm compreendido que realmente quem comanda o nosso destino somos nós mesmos. Nós não podemos terceirizar os problemas e nem terceirizar a solução dos problemas. Nós ensinamos às pessoas que Deus já fez tudo. Deus não precisa fazer mais nada. Ele já fez tudo para nós. Em 7 dias ele fez o céu e a terra, separou a água da terra, fez o ar, fez o fogo e nos colocou neste paraíso chamado mundo. O que nós precisamos é habilitar a nossa mente, expandir a nossa consciência para que possamos usufruir das dádivas divinas. Mas isso é um movimento pessoal e intransferível. Ninguém poderá te ajudar se você não permitir. Ninguém poderá te ajudar se você não fazer um propósito de mudar de vida. Independente da situação que você se encontra, a solução existe e não está longe de você. Você é a única pessoa capaz de acionar o mecanismo da autocura. É acreditar que você nasceu para ser feliz. Você nasceu para triunfar, você nasceu para ser um pai honrado, um marido abençoado, uma esposa realmente virtuosa, uma filha, um filho abençoado. Mas é você que tem que tomar essa consciência, é você que tem que dizer não para as propostas miraculosas que você recebe. Os seus pais não podem impedir que você use drogas se você não quiser. É lá na rua que você tem que ter a hombridade de dizer para as pessoas: não, eu não quero, muito obrigado, isso não é para mim. Não adianta terceirizar os problemas. Nós temos que ter atitude. Nós temos que tomar posição diante da vida. Nós temos que dizer para a vida o que nós esperamos dela. E nós temos que saber, meus queridos, aonde nós queremos chegar. E tem muitas pessoas que não fazem uma análise de si mesma, não percebem o que se passa consigo e nem ao menos percebem o que se passa ao seu entorno. São pessoas desligadas da realidade. Não estão nem aí se a água corre para baixo ou corre para cima. E aí o destino
toma por conta a sua vida, e aí a pessoa chora, a pessoa reclama, acha que é azarado, acha que a culpa é dos pais, acha que a culpa é da sociedade, culpa os políticos. Gente, o Brasil está do jeito que está porque nós não nos posicionamos, nós não dizemos em alto bom tom sobre o que nós queremos e aceitamos da vida. Se nós tivermos consciência, vamos saber honrar o nosso voto, nós vamos ter a voz ativa na sociedade. As pessoas, quando virão falar contigo, sabem o seu ponto de vista e até onde podem chegar. Eu vejo casais em conflitos constantes, pais que não se posicionam diante dos filhos, pais que não tomam atitude como pai, não tomam atitude com relação aos filhos, e aí a vida perde-se nos labirintos escuros da ilusão, achando que terceirizaram um problema. Tem alguns pais que chegam ao cúmulo do ridículo de ameaçar os filhos, de chamar o conselho tutelar. Filhos de 10 anos, 9 anos. Olha, se você não me obedecer, eu vou chamar o conselho tutelar. A minha pergunta, o conselho tutelar é o pai dos seus filhos? Ou você assumiu uma responsabilidade diante da vida e Deus lhe concebeu os filhos? Nós temos que entender, meus queridos, que o homem tem que ser homem e a mulher tem que ser mulher. Não podem inverter os valores. O homem tem que ser o provedor, o homem tem que ser o cabeça, o homem tem que ser o sacerdote. E quando o homem se posiciona, para a mulher fica mais fácil, para a mulher fica mais leve, e a força do amor chega até os filhos. Mas o que nós vemos são pais omissos, homens omissos, homens que jogam a responsabilidade de prover o lar para a esposa, homens que não se posicionam como pais e terceirizam a educação dos filhos com os professores, acham que os professores são responsáveis. A educação dos filhos se dá dentro de casa. Mas se o pai não se posiciona como pai, o filho não conhece limites. O filho não respeita ninguém, não respeita a mãe, não respeita o pai, não respeita a professora, não respeita a diretora. Onde que está o erro? Está no pai. O pai tem que se posicionar. O pai é o cabeça da casa, o sacerdote do lar. É assim com os filhos, é assim na empresa, é assim na vida. Nós temos que nos posicionar, meus queridos. Nós temos que saber quem nós somos. E diante da resposta de quem nós somos, temos que saber quais são as nossas obrigações nesse planeta. Quais são as nossas obrigações diante da sociedade, diante da vizinhança, diante da sua família. Quando nós compreendemos o mecanismo da vida, nós tomamos responsabilidade por aquilo que nos cabe e nós não deixamos a nossa responsabilidade a cargo de ninguém. Eu convido aos pais a fazer uma reflexão sobre a autoridade paternal, o sacerdote do lar. O homem não pode deixar de fazer o papel do pai, do sacerdote do lar. O pai é o responsável pela educação dos filhos. A mãe também, claro, começa pelo pai. Um grande abraço. Pense sobre isso. E eu volto na próxima oportunidade.